Olá, amigos da ABC Farma. O tema de nossa conversa de hoje está cada vez mais popular e igualmente polêmico. E, sob qualquer ponto de vista, é fundamental para o varejo farma e para os usuários de remédio, evidentemente. Estou falando do programa Farmácia Popular do Brasil, que completou 16 anos de bons serviços, eu diria de ótimos serviços à saúde da população brasileira, sobretudo a mais carente, através da cessão de medicamentos gratuitos para o tratamento de diabetes, asma e hipertensão, e de forma subsidiada, às vezes com 10% apenas do preço final, para dislipidemia, combate ao colesterol alto, rinite, doença de Parkinson, osteoporose, glaucoma, anticoncepção e fraldas geriátricas. Mas, ao falar em polêmica, é preciso mencionar o anúncio recente de que o governo iria cortar verbas do programa, e cuja resposta prática foi o acréscimo, agora há pouco tempo, semanas atrás, de 5 novos medicamentos da área cardiovascular ao rol do acervo do farmácia popular. E para nossas farmácias, ainda vale a pena aderir à bandeira do programa para quem ainda está de fora? Quem vai nos responder com total conhecimento de causa é o consultor Herbert Freire, que há 20 anos fundou o Infarcop, um grupo que leva mais lucro e mais eficiência para as farmácias independentes. Obrigado por estar conosco, Herbert. Eu que agradeço o convite, Celso. Estou à disposição. Muito bem. Eu começaria perguntando o seguinte: qual a sua experiência profunda nesse tema da farmácia popular? Foi criada em 2006, é bom dizer, em março de 2006. Qual é o balanço resumido que você faria sobre farmácia popular nesses 16 anos? O que a população brasileira ganhou com ele, com ela? Celso, o Farmácia Popular é a segunda ação governamental com melhor aceitação pelo povo brasileiro, abaixo apenas do Minha Casa Minha Vida, que agora é Casa Brasil Amarelo, Casa Verde, Verde e Amarela. O Farmácia Popular é de fundamental importância, tanto é que não é mais um programa de governo, e sim um programa de Estado para beneficiar toda a população, independente de ser pobre ou rico, qualquer pessoa com CPF válido pode usar o farmácia popular. Basta ter a necessidade, evidentemente. É como o SUS, né? Sim, claro. Sistema único e universal de saúde, né? Que é o exemplo para o mundo. Herbert, do lado das farmácias, né, que aderiram e tem aquela formulazinha do programa A Mais Popular, e que, segundo você mesmo costuma dizer, atrai clientes que não entrariam ali de outra maneira, né? São Sim. clientes que o Ministério da Saúde colocou dentro das farmácias, e isso talvez seja o ponto mais positivo desse programa do ponto de vista do varejo, né? Para as farmácias independentes, qual foi e qual tem sido comercialmente o retorno do programa? Vale a pena? Super vale a pena, Celso. O Farmácia Popular, conseguiu levar um público que não ia à drogaria. Todos se beneficiam, o governo, a farmácia e a população. O governo porque paga o que queria pagar, as farmácias porque tem um público novo, como você acabou de falar, e a população porque é atendida no medicamento que precisa. Então, é um ciclo perfeito, não tem defeito. É claro que durante esses 16 anos, muita água rolou no caminho, né? O Brasil é um exemplo de um rio turbulento, porém, a estabilidade do farmácia popular é sensacional e muito tranquilo. Só teve duas alterações nesses 16 anos: a inclusão dos alguns medicamentos de gratuidade e agora, em 2022, com a inclusão de 5 novos princípios ativos. Antes de a gente falar deles, Uhum. eu queria saber sobre a questão da adesão a esse programa. Farmácias, eu tenho uma farmácia que não tenho ainda, mas eu vejo que as farmácias que têm atraem mais gente do que a minha. Eu ainda posso me candidatar a vender os produtos, enfim, dispensar os produtos da farmácia popular, da minha farmácia? Celso, não existe regra que fez com que acabasse o farmácia popular novos credenciamentos. Apenas o governo federal não tem aberto novas janelas de credenciamento desde janeiro de 2015. Já faz, portanto, praticamente 7 anos.
Mas o governo tem para 2023 um objetivo de chegar a 90% dos municípios com menos de 40 mil habitantes. E são 5 mil municípios que cabem nessa descrição, 4.700 para ser exato. Ou seja, tem um âmbito muito grande para poder chegar. Hoje, uma farmácia tendo o interesse de ter uma farmácia popular, não tem espaço do governo. A única forma de ser credenciado hoje, de buscar o credenciamento, é via judicial, que inclusive a Infopop foi a empresa inovadora no Brasil a buscar esse direito da drogaria no judiciário brasileiro. E qual é a chance de vitória nisso, Herbert? A tese é muito recente, portanto, não existe ainda jurisprudência estabelecida para poder ter um novo credenciamento. Mas a busca por novos credenciamentos, ela é possível, mas, por enquanto, ainda não existe jurisprudência. Agora, quando você ouviu, como nós ouvimos há semanas atrás, hoje sabe-se que, não sei se é fake news ou uma notícia precipitada, que foi desmentida, foi consertada, e que haveria cortes no programa, e isso causou um choque. Que você sentiu? O que você acha que foi isso? Houve uma necessidade de adequação da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, que foi enviada agora no mês de outubro, como é obrigatório, e por conta de uma série de novas despesas, o governo teve que adequar. 3 dias após o envio, onde tinha de fato essa redução de 59% do orçamento, 3 dias após esse envio, o assunto farmácia popular é tão importante que chegou à mídia rapidamente e o presidente da República foi a público dizer que não haverá corte, garantindo o dinheiro, e também o ministro da Fazenda, da Economia também garantiu. Então, não haverá corte. Não foi fake news, foi um fato, porém, foi desfeito de bate-pronto 3 dias após e não haverá corte algum. Muito pelo contrário, porque, como você mesmo disse, há poucos dias o governo sinalizou com a inclusão de novos cinco princípios ativos. Esses 5 medicamentos novos, mas já são 4 no esquema gratuito e um no esquema de coparticipação, é isso? Perfeito, exatamente. Todos são da área cardiovascular e eu entrevistei um cardiologista para Aham, para para esse canal e achou que eram de fato avanços terapêuticos, são remédios mais sofisticados farmaceuticamente do que os que já existem para esse fim. perfeito. A visão da Infocop é essa mesmo? Perfeitamente. Concordo com o cardiologista entrevistado. São 4 substâncias para a parte cardiológica e um para diabetes. O de Sim. copagamento é para diabetes. Então, o amlodipina, Que também tem a ver metoprolol, com a parte cardiológica, né? O diabetes, também, claro, o controle né? do diabetes afeta positivamente o É controle tudo da cardiovascular, né? ligado. É tudo muito ligado. E o de copagamento que você citou, que é para diabetes tipo 2, a economia mensal que o governo vai pagar pelo paciente é de R$ 86,40. Então, a parte que o governo se propôs a pagar por caixa é de R$ 86. Na, existe uma economia, e para quem usa medicamento para diabetes, todo paciente para diabetes é polimedicamentado, não é um Sem produto. dúvida. Então, toda economia é válida. Ainda mais uma economia de R$ 86, que vai quase R$ 1.000 por ano. Faz uma sensibilidade gigante. Junto nessa portaria, que causou um bem com a adesão desses medicamentos, há uma, entre aspas, ameaça, que é a exigência daqui a 6 meses, né, de uma prescrição eletrônica para a obtenção desses medicamentos. E muitos médicos não têm isso ainda, não podem oferecer isso ao seu paciente. Como é que você vê essa posição do governo? É uma questão de adaptação ou ainda é cedo para isso? Vamos lá. Questão da prescrição eletrônica, ela é muito polêmica. Primeiro porque quem tomou essa decisão de incluir essa cláusula não combinou com o mercado, tá? Menos de 3% das prescrições do Brasil são de formato eletrônico.
Então, é impossível o governo imaginar que em menos de 180 dias vai fazer com que a classe médica emita o receituário de maneira eletrônica, porque não depende do paciente receber. É a classe médica que tem que ter a iniciativa de emitir o receituário de maneira eletrônica, que para isso precisa apenas ter o certificado digital. É um movimento muito simples, porém tem que ter estrutura mínima de computador e internet. E como é que o paciente carregaria essa prescrição para a farmácia? Através do quê? O médico tem várias opções. Uma vez emitida a prescrição via eletrônica, ele pode mandar isso por telefone, via notificação, SMS, e-mail, AirDrop, então, ou imprimir também, porque na impressão vem um código, um QR Code, e também, né, um código numérico e um token, um código, para na hora da dispensação na farmácia, o farmacista, o balconista, o farmacêutico, digitar aquela informação e validar aquela informação. É só isso. É muito simples. Quer dizer que, Mas ainda não está claro, disseminado no Brasil. quer dizer que, resumidamente, essa decisão ainda é precoce, ainda é imatura. É completamente incoerente com a realidade. É impossível, eu cravo isso, impossível de ser executada. Quer dizer que, se isso prevalecer, daqui a 6 meses, se impuser mesmo essa norma, muita gente vai deixar de obter os remédios. Ó, baseado em quê? Apenas 3% são de prescrição eletrônica, 97% não tem acesso à prescrição eletrônica. Entendeu? Então, quem imaginou que isso fosse possível não sabe da realidade. A própria ABC Pharma, através do presidente executivo, do Dr. Rafael, escreveu e foi recepcionado essa opinião, esse laudo, essa análise Sim. detalhada do Rafael, e está sendo analisada pelo governo federal para voltar atrás nesse ponto. Não é assim que vai ser forçado o mercado a emitir a prescrição eletrônica. Não é uma coisa que pode ser forçada, Sim. porque quem emite a prescrição eletrônica é o médico. Então, o médico é que tem que decidir. Ele tem que obedecer à legislação. A legislação já existe. Você costuma dizer que nesses 16 anos houve muito poucas mudanças, né, que tenham sido feitas no programa. Você citou duas ou três, mas esta talvez seja a mais infeliz. Essa é completamente louca. Não tem outra palavra para citar. É irreal, é irresponsável Você até. acha que será formado um lobby contra isso, os conselhos, etc.? Veja, em poucos dias, as pessoas que tomaram a decisão vão rever, vão perceber que isso não vai prosperar. Então, eu considero que isso é um ponto passivo de não acontecer. Vamos É ter uma claro que revisão da portaria, então, né, desse vai item, ser né? Sim, feito, claro, isso não se liga com a realidade. certo. A população não tem acesso Sem ainda. dúvida. Eu considero já letra morta. Uma curiosidade minha. Ah, sem Efetivado dúvida, ainda, tá, Celso? claro. Ainda não foi efetivado. Uma curiosidade minha. A farmácia popular sofreu muito impacto da pandemia? Mudou muita Muito, coisa? É? O que aconteceu? muito. Houve um aumento de pacientes atendidos, tá? Em especial, houve mudança na época que, em vez de ser dispensado para um mês, passou para 3 meses, para poder não gerar pessoas indo à drogaria com mais frequência. E agora, com o término da pandemia, graças a Deus, desde maio, e a partir do dia agora de outubro, as regras pré-pandemia voltaram. Mas em volume de negócio, houve muita movimentação. Todas as drogarias no Brasil cresceram em faturamento durante a pandemia. Foi um movimento que levou todo mundo a ficar em casa, enfim, mas o faturamento de drogaria em si melhorou bastante. Os preços finais, né?
que o Ministério estabelece para os medicamentos, nesses 16 anos subiu, acho que duas vezes só. Portanto, presumo que sejam defasados para, É, o retorno que a farmácia tem. os medicamentos de gratuidade, em especial, estão defasados. Gratuidade é para asma, hipertensão e diabetes. Mas tem uma gama enorme de medicamentos de copagamento que não estão defasados por um motivo muito simples. Eles não precisam, eles não têm limite de valor. Então, podem acompanhar o aumento que acontece anualmente. Se a drogaria não se atentar a dispensar, fomentar a venda de medicamentos de copagamento, ela não vai ter tanto lucro. Se basear o marketing dela para poder chamar os pacientes de princípios ativos de copagamento, a drogaria vai ter um acesso a um lucro muito grande, uma vez que a farmácia popular possibilita um lucro enorme. É isso que é a base que a Infopop faz nesses 20 anos. Mas eu vou perguntar o que a Informop faz. Eu quero saber o seguinte: nesses últimos dias que sabia que ia entrevistá-lo, autoridade nesses assuntos, colhi uma série de temas que eu queria que você desenvolvesse, porque certamente todos eles têm impacto no dia a dia das farmácias, né? Por exemplo, a questão do delivery de produtos do farmácia popular. É possível? Já é feito? Não, é terminantemente proibido a entrega de medicamentos. Porém, não faz o menor sentido. Uma vez que a pessoa usa continuamente, tem várias prefeituras no Brasil, inclusive aqui em São Paulo, a prefeitura manda entregar o medicamento em casa mensalmente. Faz todo sentido. É uma burocracia desnecessária, mas ela existe. A questão dos credenciamentos, que você diz que está suspenso, Isso. estabelecimento de vagas por trimestre para substituição de drogarias descredenciadas. Há vagas no sistema quando uma farmácia desiste desse programa. E aí? Então, essa é uma pauta que a BC Pharma tem batalhado e a qual eu concordo, assim, absurdamente. Nesses 7 anos sem credenciamentos novos, foram mais de 6 mil drogarias descredenciadas por diversos motivos. É claro que tem que abrir. Quando abrir vaga, foi descredenciada, abre vaga. E fazer isso trimestralmente faz todo sentido. Isso não é feito. Não, mas Essas, va é essas, uma va das formas que essa, está na. as vagas não foram cobertas, não foram preenchidas. Não, não, ainda não. Uma um dos pontos a serem discutidos junto ao governo federal é estabelecer critérios. Um deles é uma análise trimestral de vagas disponíveis. Numa cidade como São Paulo, que tem uma farmácia em cada esquina, e tem farmácias em bairros bem afastados da periferia, a população está bem coberta de remédios da farmácia popular? Ela tem acesso? Não, Não. mas isso passa pela falta de interesse das drogarias no passado. Não passa. O governo federal enxerga que 79% dos municípios brasileiros têm cobertura de farmácia popular. Esse número é ótimo. Pode chegar a ser mais. Mas em São Paulo, as farmácias de rede são muito mais, foram muito mais sensíveis ao chamamento do farmácia popular no passado. E as farmácias de periferia não, por uma questão óbvia, né? Mas o fato é que São Paulo, como a maior capital do Brasil, a disseminação na periferia, nos bairros não tão afastados, está muito baseada em farmácias de rede. As independentes perderam o time. Se você fosse dono de uma farmácia independente hoje, ela nem sei se é, mas acho que não é, né? Não. Se fosse dono de uma farmácia independente, se você assumiu agora, uma das suas medidas seria reivindicar um espaço na farmácia popular? O primeiro passo. Ora, a farmácia popular é o convênio mais lucrativo da drogaria. É claro que faz parte do contexto. Tem que ter um caixa, tem que ter um balcão,
tem que ter a partezinha do farmácia popular. O governo paga a drogaria pelo paciente. O paciente economiza e o paciente pode comprar outras coisas, por exemplo, shampoo, sabonete, brinco, cotonete, coisas que ele economiza porque o governo paga. É claro que para isso precisa de treinamento constante. Mas o fato é, existe uma economia no bolso do paciente. Essa economia pode ser convertida em compras. Nessa farmácia que tem farmácia popular, os produtos dela não rivalizam com os produtos normais da farmácia, dos quais eu presumo há mais lucro. Não, porque todos esses medicamentos de farmácia popular são de prescrição médica. Então, eles obedecem à prescrição médica. Eu não Então, tenho opção, né? não, Bom, não. O médico é o senhor da razão na prescrição médica. O que o médico prescreve tem que ser obedecido. Essa é a regra mundial. Aqui no Brasil também. Então, não existe essa competição, muito pelo contrário. não há. Um outro tema que eu tinha aqui é a intercambiabilidade, né? Ah, A Anvisa tem uma lista que aceita similares equivalentes. Como é que é isso? é uma dicotomia louca, porque o farmácia popular é do Ministério da Saúde. E desde janeiro de 2015, a Anvisa liberou uma lista de similares que são, desde então, equivalentes. São tão eficazes quanto os genéricos, comprovadamente. O Ministério da Saúde não aceita essa lista para poder, no critério de intercambiabilidade errada. Resumindo, se um medicamento for prescrito simvastatina, por exemplo, não pode dispensar o Simvastacor ou o Simvastamed. É proibido no farmácia popular. Eu não posso aceitar, por exemplo, um princípio ativo mais adiantado, como rosuvastatina, também não posso. Não, não. Isso aí é um critério porque todos os medicamentos, os princípios ativos do farmácia popular, são os da cesta básica do SUS. Então, são aqueles princípios ativos. Porém, uma vez prescritos, eles não podem, no farmácia popular, eles não podem ser trocados por uma marca, mesmo que essa marca seja um similar equivalente. Sim. 99% dos problemas identificados nas auditorias são por conta das intercambiabilidades que o governo não quer que aconteça, o Ministério da Saúde. Se houver uma compreensão do Ministério da Saúde das regras da Anvisa, acaba o problema. A Anvisa é um órgão separado, uma autarquia, não é do governo. O governo Sim. só paga a conta. Mas o Ministério da Saúde não tem a obrigação de aceitar as regras impostas pela Anvisa. Mas não é proibido, muito pelo contrário. Se fizer esse movimento, acaba 99% dos problemas de auditoria. Esses cinco novos medicamentos que foram agregados à farmácia popular, você Sim. acha otimisticamente que pode ser o começo de uma nova fase de mais que, obviamente que não se cobra os remédios todos os princípios ativos com a farmácia popular de hoje. Existem outras dezenas que poderiam ser agregadas, acrescentadas. Esses cinco podem ser o começo de uma nova era para a farmácia popular? A sua expressão é perfeita, uma nova era. Porque, de fato, o governo federal sabe, já está metrificado. Quanto mais acesso a medicamentos de uso contínuo de maneira correta, diminui todo o investimento, o gasto de Em despesas do saúde. próprio governo, além de beneficiar a vida das pessoas. Então, isso é fundamental. O fato de pegar um dinheiro e dar ao proprietário da drogaria, à empresa da drogaria, não é gasto, é uma antecipação de uma despesa, além de ter. Porque não é só, vai pagar R$ 10,17 no anticoncepcional. É a parcela que o governo paga no Enantato. Ao pagar esse anticoncepcional, o governo faz com que a pessoa não engravide, não tenha o pré-natal no SUS, não tenha o parto no SUS, não venha a ter
uma licença maternidade que o governo paga, não precisa ter creche, não precisa ter escola, enfim, tendo toda uma cadeia de gastos que é evitado por um simples R$ 10 por mês. Então, eu estou citando um Faz todo exemplo sentido. do anticoncepcional, que é um exemplo muito fácil, didático Sim, até. claro. Mas isso para hipertensão, os valores são até maiores, mas os exemplos são mais complexos. Para diabetes, Sim, claro. para o alendronato sódico, que é dispensado no farmácia popular. O alendronato gera um gasto mínimo de R$ 7 por mês do governo farmácia popular, e o custo do SUS com a pessoa que não tem o uso do alendronato, que vai minimizar os efeitos da osteoporose, é gigantesco. Então, todos os exemplos, assim, são dezenas de exemplos que eu Vão poderia na mesma passar, direção, né? vou na mesma direção. É, Poderia passar horas aqui contigo. é claro. Mas, para a indústria brasileira, esse programa vale a pena? É compensador? Ou é obrigatório? É uma questão de uma função nobre da indústria? É uma função comercial de sobrevivência. Ora, se o governo está aportando dinheiro ao invés do paciente, isso facilita que o paciente adquira, compre e outro paga. Então, a indústria farmacêutica ama o farmácia popular. É claro que a indústria farmacêutica tem toda uma responsabilidade institucional de não fazer propaganda, porque eu trabalhei 12 anos na propaganda médica, em um laboratório farmacêutico. Então, eu vivi todo o por trás do assunto. O fato é que a indústria farmacêutica tem que fomentar e disseminar o uso do farmácia popular para poder. Porque no frigir dos ovos, Celso, o objetivo é melhorar a vida do povo, da pessoa, para não ficar doente, uma vez que ela já tem a patologia. Então, a indústria farmacêutica, o propósito dela é exatamente isso. Beto, estamos quase no fim do ano e da nossa entrevista também. Tudo E bem. se aproxima um novo ano, né? A gente costuma pedir para vocês, que são mentores, né, que são verdadeiros pensadores do mercado farma, para fazer uma perspectiva para o ano que vem. E eu peço a você fazer isso para a farmácia popular. O que que você antevê para o programa? Como você maravilhosamente pontuou, é uma nova era. Tá? Independente de quem ganhe as eleições, o programa Farmácia Popular continua e vai ficar mais robusto. E repito, independente de quem ganhe as eleições. Isso não depende de governante, muito pelo contrário. Então, o prognóstico para o próximo quadriênio, 2023, 2026, é sensacional. Por tudo que a gente acabou de falar, por uma economia robusta que o Brasil está acontecendo, a quebra de estoque da indústria farmacêutica, a ruptura está cada vez menor. Então, o cenário do segmento farma é sensacional e para o farmácia popular também, muito especial nessa nova iniciativa que aconteceu de inclusão de novos 5 medicamentos e que tem outros. Eu tenho uma lista de mais de 12 aqui que são baseados em estudos de muitos anos. Tem vários que eu não vou cometer a impropriedade de falar, né? Você já recebeu um spoiler sobre isso? É? Com certeza. Tem com estudos do próprio Ministério, várias substâncias que só foram liberadas agora essas 5, mas tem várias outras. Tá? Tem muita coisa para ser inclusa no farmácia popular. E aí todo mundo ganha. Para a gente terminar nossa bela conversa, eu queria saber de você o seguinte: se eu tivesse uma farmácia, o que que a Infopop pode fazer por mim? Em relação ao farmácia popular, a gente tem todo o ecossistema necessário. A gente pode providenciar, via judicial, o primeiro credenciamento. Caso esteja em bloqueio por auditoria, nós podemos providenciar o desbloqueio por auditoria, não invalidando a auditoria. Porém, caso já tenha passado e acontecido a auditoria finalizada
a gente pode também questionar e tentar acabar com essa multa. Na parte de quem trabalha com farmácia popular, que é o nosso foco, tá, Celso? É de quem trabalha com farmácia popular, a gente tem três produtos, três soluções para a farmácia popular. Uma é uma auditoria mensal prévia, nos mesmos moldes do governo federal. Então, a gente não deixa o problema acontecer, a gente antecipa a solução dele, que é o audit POP. A gente tem o guarda a receita, que é um sistema que você pode fazer a guarda de todos os documentos do farmácia popular. A guarda é obrigatória por 10 anos. Isso é fundamental. Agora, em novembro, completa um ano dessa legislação nova e muito pouca gente está se ligando O nisso. pessoal não está sabendo ainda, nem todo mundo sabe, né? Mês que vem completa um ano. Bom, Agora são 10 anos para guardar. Então, você tem que guardar em nuvem. E também não é só receita. Você tem que guardar os documentos de compra dos medicamentos. E 99,9% das drogarias não pensam nisso, tá? isso não cabe numa pasta de papelão, né? De cartolina, né? Ah, é obrigatório. Veja, e é obrigatória a digitalização. Esse documento tem que estar guardado no computador, na tecnologia. E temos o nosso principal produto, que é uma mentoria sobre como melhorar vendas e lucro no farmácia popular, aonde a gente vai entrar em contato toda semana com todos os balconistas das drogarias para eles melhorarem a venda e tirarem todas as dúvidas, fazendo com isso o cerco 360 graus de tudo que é referente à farmácia popular. Para quantas farmácias você já presta o serviço, Herbert? Hoje estamos presentes em mais de 3.000 drogarias e até essa semana 1.089 cidades do Brasil têm pelo menos um cliente da Infoporta. Puxa vida, beleza. A maior empresa no assunto de farmácia popular do Brasil. Muito bem. Com você à Muito, frente, será muito natural. e estou muito feliz com Herbert, isso. muito obrigado por sua presença aqui conosco. Eu que agradeço, Agradeço Celso. muito em nome dos nossos associados. Tiveram uma aula sobre farmácia popular.